Nós vamos estudar um versículo do capítulo 13 de João. As anotações do Evangelho de Jesus, feita por João. Nesse capítulo 13, Jesus, conforme o relato, de João, são os momentos finais, aqueles momentos em que Jesus estava se despedindo de todos nós, mas em particularmente, se despedindo dos seus discípulos, dos seus alunos do coração, de maneira que ele conversou com todos eles, falando das dificuldades pelas quais ele enfrentaria, ele passaria, falando a respeito do erro que Judas iria cometer, falando da traição, de Judas, mas também falando de Simão Pedro, que o negaria por 3 vezes. E foi falando, e foi falando, e foi falando, e nos recomendou que nos amássemos, como Ele nos amou. É bem uma referência, que cabe a cada um de nós nos esforçarmos a nos amar, mas como Ele nos amou. Ele deu essa referência para dizer qual era o limite do amor. Está certo, nós temos tido dificuldade em aprendermos a amar, por isso que reencarnamos, nascemos, para que pudéssemos então aprender a viver na fraternidade, junto à compreensão da família, do grupo familiar, dos amigos e também do grupo religioso. Por isso que estamos aqui estudando e refletindo. Mas especificamente nós vamos estudar o versículo 35 do capítulo 13, que é comentado por Emmanuel nesse livro Fonte Viva. Jesus, então, anotado por João, no versículo 35, disse: "Nisto todos vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Ou seja, Jesus disse como é que nós seríamos reconhecidos como discípulo, como aluno dele. E é extensivo a todos nós, a nos amarmos como ele nos amou, a nos amarmos uns aos outros. E Emmanuel, então, inicia fazendo até uma trajetória do cristianismo, desde a época de Constantino, quando o cristianismo aportou a política dentro de si, das dificuldades, das diversas experiências que foram passadas pelo cristianismo. E, enfim, criamos concílios, criamos conclusões, fizemos a respeito do Cristo algumas informações, mas nos afastando para a nossa compreensão de hoje. Emmanuel usa o verbo nós, vamos, sempre no plural, porque temos certeza que participamos desses momentos de dores do cristianismo do século, do 5º século, 3º século, quando de Constantino. E nós também fomos organizadores, organizamos as lágrimas, através de concílios, incentivamos a guerra em nome de Jesus, fizemos as cruzadas,
que tantas lágrimas e tantas dores espalhou pelo mundo conhecido de então, branindo espadas para defender, para disputarmos o sepulcro de Jesus. Quando Jesus nos recomendou que nós seríamos reconhecidos por seus discípulos, por muito nos amarmos. A gente foi por este caminho de dor. E criamos comendas religiosas para dar destaque a este ou aquele. Criamos cargos religiosos, mas no final acabamos muitos de nós distribuindo veneno e distribuindo morte. Fizemos fogueiras, criamos cadafalsos para a execução e fomos vivendo lágrimas, espalhando dores, porque ainda não tínhamos entendido que nós somos discípulos de Jesus quando nos amamos uns aos outros. Não existe sinal convencional que possamos fazer, ou que possamos carregar, ou que possamos ter, indicando que somos cristãos. Nós somos cristãos se nós nos amarmos uns aos outros. Não pertence a nós essas situações tão simples quando nós temos a oportunidade de aprendermos a amar uns aos outros. Só que nós temos uma referência que Jesus nos ensinou, que nos amássemos como Ele nos amou. É verdade. Nós temos carregado dentro de nossos corações mágoas, desafetos, dores. Ainda a nossa sociedade estimula, as nossas religiões estimulam insurreições, revoltas, né? E algumas desses países atuais ainda até utilizam o nome de Jesus, de Deus nosso Pai, em suas bandeiras, e temos dificuldade. Ainda precisamos aprender a amar. Neste 2000 anos depois de Cristo, construímos basílicas em homenagem a Jesus, a Deus. Construímos algumas até suntuosas igrejas famosas e conhecidas para reverenciar a memória de Jesus, quando, na verdade, Jesus não possuía uma pedra para reclinar a cabeça. A roupa de Jesus, hoje nós vemos as vestes de Jesus retratadas nesses quadros tão bonitos e tão comuns, né? Que a gente encontra Jesus vestido à maneira dos romanos, com aquela veste vermelha por cima de uma veste branca. Mas quem não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, por de certo não tinha uma vestimenta daquela de origem romana. Jesus se vestia como um galileu, né? Com aquelas roupas antigas, feitas de uma estopa,
amarrada no meio da cintura, como era a tradição dos trabalhadores simples da época, ou mais que tradição, a necessidade do que dispunham. Entretanto, a palavra de Jesus, do Cristo, é insofismável, é clara. Sereis reconhecidos como meus discípulos, se muito se amardes. É verdade que precisamos da cultura, precisamos, dos estudos para aprimorar a nossa inteligência, para termos conhecimento, para sabermos discernir melhor, para compreendermos melhor. Precisamos disso. Precisamos da justiça, dos homens, para que nos ensine também a sustentar o bem. Precisamos do progresso moral, da riqueza, para que enriqueça o nosso trabalho e assembleias humanas, para que possamos nos organizar. Precisamos de tudo isso. Precisamos da movimentação humana. Agora, a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Afirmativa de Emmanuel. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima, não na nossa vida exterior, pelas roupas que vestimos ou pelos emblemas que possamos usar. Estendamos assim, é o convite de Emmanuel ao final, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa. Entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la, a fraternidade. Onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, este é o convite à reflexão do estudo do Evangelho, orientando-nos sobre a importância de nos amarmos como instituição religiosa, como instituição da nossa sociedade, a qual pertencemos, a qual partilhamos, mas para sermos reconhecidos como cristãos, essa é a importância da nossa vida, a fraternidade. Eu trouxe uma história, aliás, uma fábula, escrita pela Louisa Fletcher, no ano de 2017. É uma fábula para que possamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Conta a escritora que tinha uma formiga que era muito trabalhadeira. Chegava sempre antes do horário previsto na indústria que ela trabalhava. Era dedicada, trabalhava, juntava-se aos trabalhadores da sua indústria antes mesmo que todos chegassem. Fazia-se cedo na indústria e era dedicada. Trabalhava feliz, cantarolava, vivia para o seu serviço. Passava até da hora do encerramento das atividades, de tocar a sineta ou a sirene da indústria, e ela trabalhava, produzia muito,
Então, o marimbondo, vendo que a cigarra, que esse departamento em que a cigarra trabalhava, produzia bastante, ele imaginou, olha, se a formiga trabalha tanto, imagine se nós colocarmos alguém para supervisionar suas tarefas. Com certeza ela produzirá muito mais. Ela vai render muito mais em suas atividades. E contratou a barata. O marimbondo, que era o gerente do empreendimento, da indústria, contratou a barata para supervisionar a formiga. A barata chegou, precisava de uma secretária, contratou a aranha para ajudá-la a montar os relatórios, organizou uma sala, precisava de um computador, comprou equipamentos, organizou o departamento. O marimbondo, vendo aquilo, ficou até contente pela organização. Ela já determinou o horário que a formiga tinha que chegar e o horário que ela tinha que sair. Até que horas ela trabalhava e que horas que a formiga iniciava as suas tarefas. Teve uma reunião, a barata foi lá, apresentou uns gráficos, falou das possibilidades de crescimento do empreendimento. O marimbondo, então, se empolgou. E até pediu que ele começasse a contratar mais gente. A barata já tinha contratado a aranha para secretária, contratou também a mosca para que ajudasse a montar os gráficos para as apresentações na reunião da diretoria. Ficaram assim, bonita, ser bem explicativa. A formiga, entretanto, estava um pouco desanimada. Horário para cumprir, horário para entrar, horário para sair, cheio de gente. Está certo que o departamento dela estava produzindo mais, mas ela estava um pouco triste. E o marimbondo, então, empolgado, achou que precisava de uma gestora para toda a fábrica, para organizar melhor a indústria. Contratou a cigarra. A cigarra também veio e trouxe consigo a pulga, para que a pulga a ajudasse, era uma amiga dela, já tinham trabalhado junto nessa organização. E trabalho vai, trabalho vem. A cada dia a formiga se sentia assim mais isolada, mais triste, já não tinha tanto interesse, já nem cantava. Mas a gestora, a cigarra, sugeriu então que nós precisávamos contratar alguém assim muito especial para que nos desse um parecer técnico a respeito da empresa, nos informasse como é que estava o clima da empresa, como é que estava funcionando, como que estava. E o marimbondo, então, contratou a coruja como consultora. A coruja já precisou de uma sala também, já precisou de mais equipamentos, de mais informações. 3 meses ela analisando,
e ela chegou à conclusão que tinha muita gente trabalhando nessa fábrica, nessa indústria. Precisava diminuir a quantidade de trabalhadores. Adivinhem quem levou as contas? Quem estava desanimada. A nossa amiga formiga acabou levando as contas. Essa história pode até parecer assim um relato só de insumo comercial. Pode parecer assim uma condição para o entendimento comercial. Mas na vida da gente, a gente mesmo está colocando empecilho em nossas vidas, dificultando um relacionamento aqui, substituindo um outro relacionamento ali, provocando uma dor, e dentro de nós mesmos. Muitas vezes estamos incentivando os nossos vícios, achando que estamos, produzindo. E na realidade, as nossas virtudes é que deviam estar crescendo dentro de nós, e não ocorre assim. Nós valorizamos as nossas virtudes. Então precisamos pensar a respeito da nossa vida, também da nossa instituição, do movimento espírita, da Casa Espírita Lar de Nazaré. Mas, se nós analisarmos as nossas condições, como nós estamos vivendo a nossa vida mesmo, se nós estamos deixando a formiguinha nossa trabalhar, ou estamos contratando outros empreendedores para dividir as tarefas. Quando Jesus recomenda que cabe o amor ao próximo, Ele já está dizendo para nós qual o caminho a seguir. Como ser, como agir. Amar é a proposta. Logo nos primeiros momentos, perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Ele respondeu: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pode ser que nós tenhamos até ficado com dificuldade de entender isso. Mas quando Jesus disse que nós deveríamos amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou, Ele já deu a medida da fraternidade, do convite ao bem. Que estas reflexões, essas lições, possam ter colocado os nossos pensamentos em outro entendimento, para que possamos superar a nós mesmos. Jesus nos ama, e muito, e Ele nos convidou para que nós nos amássemos como Ele nos ama. Muita paz a todos, muito obrigado, Jesus nos abençoe. Vamos fazer uma prece para que possamos agradecer as bênçãos de sempre em nossas vidas. Jesus, Senhor, agradecemos as bênçãos desta noite. Agradecemos a possibilidade do vosso amor em cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, nos esforçar em vivermos lições diferentes, condições diferentes das que temos vivido. Abençoa-nos, Senhor. Dê-nos coragem para que nós possamos tomar decisões em nossas vidas para o caminho do bem. Abençoe a cada um e esteja conosco sempre.
Que assim seja.